Educação à distância, mudando realidades. Olá, começamos agora então a nossa primeira aula da disciplina de Economia do Setor Público. Vamos ver então nessa aula, aqui no slide a gente acompanha que os conteúdos dessa aula são os conceitos fundamentais de economia. Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Economia do Setor Público. Nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre escassez e alocação de recursos, o que estuda economia e problemas econômicos fundamentais. Essa é uma parte bem básica para você entender o que é o estudo da economia. Para você tentar apontar para alguém, quando alguém perguntar para você o que estuda economia. Gente, resumidamente, a gente vai estudar a escassez e a alocação de recursos na sociedade. Vamos começar por esse conteúdo então? O objetivo aqui então vai ser identificar o que estuda economia. E aí, para isso, eu começo já com o conceito de economia. Economia, gente, é uma ciência social que vai estudar a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Economia busca estudar riquezas e nós na economia entendemos que a economia produz riquezas ao produzir bens e serviços, ao distribuir bens e serviços e disponibilizar esses bens e serviços para o consumo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. A economia, então, ela estuda essa relação entre as pessoas, o mercado e a natureza, os fatores que constituem o nosso sistema de produção. A gente entende que a economia busca resolver um problema que é muito difícil, porque de um lado nós vamos ter o que a gente chama de necessidades humanas que são ilimitadas e continuamente modificadas por constantes inovações tecnológicas. Vamos lá. A economia, a gente usa essa expressão aqui, necessidades humanas. Eu não escolhi trazer essa expressão, é assim que aparece nos livros. Mas para a força dessa disciplina, quando eu falo necessidades humanas, eu não estou falando do ar que a gente respira, não estou falando de saúde, bem-estar social, eu estou falando de coisas muito materiais, muito concretas. Quando eu falo necessidades humanas aqui, eu queria que você interpretasse como desejos de consumo. Nós temos desejos de consumo que são ilimitados e continuamente modificados. A gente muitas vezes vive numa ilusão de que a nossa restrição de renda o que limita o nosso padrão de consumo. Mais ou menos assim, o dia que eu tiver uma renda bacana, que eu estiver ganhando aí 5 mil por mês, eu vou conseguir realizar tudo o que eu quero fazer. Mas aí você consegue, passa no concurso legal, começa a ganhar 5 mil por mês, e você começa a ver que aquele nível de renda não é o suficiente para todas as suas necessidades. Porque além daquelas necessidades que você já via no passado, começam a surgir outras questões novas. E às vezes aquilo que você já sabia que você desejava começa a amadurecer para se tornar algo muito mais valoroso. Se você queria um celular simples, você começa a querer um celular novo, de ponta, de última tecnologia. Se você queria passear e dar uma volta lá em Guajará-Mirim, agora você quer passear lá numa praia do Nordeste. E isso acontece contínuas vezes. Você vê os homens mais ricos do mundo estão preparando viagens comerciais para Marte, porque as pessoas não bastam apenas ir para o Nordeste ou passear em outro país, elas já querem conhecer outro planeta. As necessidades humanas, elas são ilimitadas, continuamente modificadas pelas mudanças tecnológicas. Então sempre está surgindo coisas para buscar nosso desejo de consumo, para aguçar a nossa vontade de consumir. Por outro lado, a capacidade da humanidade de produzir bens e serviços é muito limitada. A gente vê aqui que os recursos produtivos que vão produzir os bens e serviços, e quando eu falo recursos produtivos aqui eu quero dizer a energia elétrica, as máquinas e equipamentos, os prédios, as instalações, os recursos naturais, o trabalho humano, os recursos financeiros, tudo que é usado no processo produtivo, tudo isso é naturalmente escasso. Quando eu falo escasso, eu quero dizer não existe em abundância, não existe na quantidade que eu gostaria que existisse para eu poder consumir. E é da vontade de equilibrar essas duas coisas, o desejo de consumo que é ilimitado e nós chamamos de necessidades humanas, e a capacidade produtiva que é realmente escassa
porque os recursos produtivos são escassos, que surge a economia. A economia está aí no meio, equilibrando esses dois pratinhos de uma balança. Como eu satisfaço o maior número de necessidades humanas possível, equilibrando esses meus recursos produtivos, que são tão limitados e que é muito difícil eu aumentar a sua produtividade. É difícil aumentar a terra, a energia, é custoso melhorar o capital humano. Todos os recursos produtivos exigem muito investimento para serem melhorados. Então, a gente vê que é da escassez, do fato de que os recursos produtivos não são abundantes, tem um limite para eles, que vem a necessidade da gente estudar como melhor alocar os recursos produtivos, ou seja, qual decisão tomar para produzir melhor o que a sociedade deseja consumir. A gente vê aqui no slide que a escassez, ou seja, a falta de recursos produtivos, torna-se, portanto, o problema econômico fundamental. Cada nação procura usar os recursos o mais eficientemente possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços. Em outras palavras, nós podemos dizer que o objeto de estudo da economia é a administração dessa escassez de recursos produtivos. Se a gente estivesse lá no céu, tivesse todo mundo lá, não está faltando nada para ninguém, não precisava nem ter economia. Mas como nós vivemos uma realidade onde existem recursos limitados, onde nós temos que tomar decisões a respeito do que fazer, de onde investir e do que produzir mais, nós temos que ter a ponderação que a economia traz para a gente. Portanto, é um sistema para a gente ter uma racionalidade melhor na nossa tomada de decisões. A gente vai falar então de alguns dos objetivos que a economia busca alcançar. A economia tem várias metas. Algumas metas são mais importantes que outras, mas as mais importantes entre todas elas é, por exemplo, o crescimento da produção e do emprego. Na economia, a riqueza é produção e emprego. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas unidades. Como o país pode ser rico? O país é mais rico quando ele produz mais e quando ele gera mais empregos. Por isso, o crescimento econômico é a meta mais importante para ser perseguida pela economia. Se existem necessidades ilimitadas, quanto maior for o nível de produção, mais bens e serviços estarão disponíveis para o consumo e a satisfação da necessidade das pessoas. Outra meta muito importante é o controle da inflação. A inflação é o aumento contínuo e generalizado do nível dos preços. É quando o preço das coisas sobem. A inflação é tão perigosa para uma sociedade que uma inflação de 10% é mais ou menos a mesma coisa que o seu salário cair 10%. Só que nós somos um pouco amortecidos, um pouco indiferentes à inflação. Se seu chefe te falar em cortar o seu salário 10%, provavelmente você vai se revoltar, vai ter um problema muito sério na sua negociação de trabalho. Agora, quando a sociedade gera 10% de inflação, a gente até vê algum barulhinho ali nas notícias, mas a nossa indignação não é assim tão grande. No entanto, na hora de consumir, a realidade fica muito parecida, é muito pouca diferença. Controlar a inflação, portanto, é uma forma de evitar o aumento da pobreza, porque quando a inflação dispara, é como se o salário de todo mundo estivesse sendo cortado ao mesmo tempo. A gente vê o número de pobreza, o nível de miséria sendo aumentado na mesma proporção. Quando a gente fala da economia, então, manter o controle da inflação é um objetivo de suma importância, pois torna possível o planejamento econômico, a curto e médio prazo, dos agentes econômicos. Quando eu falo os agentes, eu quero ver os indivíduos, que são as famílias, as empresas e o governo. Quando os preços estão em uma escalada, os preços estão subindo e subindo, os agentes econômicos, as famílias, empresas e o governo também, perdem um pouco a sua capacidade racional de tomar decisões. Você não consegue poupar 6 meses para fazer uma compra grande para sua família. Da mesma forma, a empresa tem dificuldade de planejar suas aquisições, seus investimentos. E o governo também. O Brasil já patinou muito por muitas décadas tentando crescer com a inflação. E isso trouxe um resultado muito desastroso para o nosso desempenho econômico das décadas de 70, 80 e começo dos anos 90.
O controle da inflação é uma coisa que se tornou uma realidade do Brasil a partir de 1994. E até hoje ele é um grande desafio que ano após ano nós temos que reforçar, porque a nossa moeda ainda vem, mesmo assim, perdendo poder de compra ao longo do seu tempo, ou seja, a inflação ainda está acontecendo ano após ano no Brasil. Outra questão, entre várias questões que são importantes para a economia, né? Mas uma que a gente pode destacar é a distribuição de renda. Essa é especialmente importante para o Brasil, tá? Porque a distribuição de renda é o modo como a sociedade distribui os frutos da sua produção. Quando a gente vê essa imagem, ilustra um pouco isso, a gente vê que poucos países carregam uma parcela muito grande da renda do mundo, enquanto muitos países dividem uma porção menor. Isso é a realidade global. E no Brasil, a gente vê uma característica social muito forte que é marcada pela desigualdade de renda, tanto de região quanto entre as famílias. A desigualdade de renda é um problema para a sociedade, porque ter pessoas que não têm renda dentro da economia não só é uma questão moral e social muito pesada de ter pessoas vivendo em situação de pobreza e miséria, como também é como se a gente tivesse pessoas que não estão atuando dentro da economia, como se tivesse um mercado não explorado. Trazer uma distribuição melhor de renda traz também estabilidade para a economia. Você aumenta o número de consumidores e, com isso, fortalece o mercado nacional, porque você tem mais pessoas comprando, possibilita que mais pessoas vendam, então as empresas também têm para quem vender dentro do Brasil. Isso você traz uma economia mais forte. A gente tem argumentos sociais e morais para defender a distribuição de renda e também argumentos econômicos. A distribuição econômica, a distribuição de renda, melhora o desempenho da economia. Esses foram alguns exemplos de coisas que são importantes para a economia estudar. A gente estuda outras coisas também dentro da economia, como, por exemplo, o câmbio, variações da moeda internacional. A gente estuda também outras questões como sistema financeiro nacional, contas públicas. Mas nessa primeira aula a gente quer explicar um pouquinho sobre o que é economia, o que ela estuda. Se você quiser gravar um conceito sobre economia, a gente tem várias coisas bacanas no roteiro da disciplina. Mas a economia é essa ciência social que estuda a escassez, como alocar recursos no mundo onde os recursos são escassos, e aí a gente tem alguns problemas ligados aos desejos de consumo que são ilimitados, às capacidades produtivas que são limitadas pelos recursos que são escassos, e a economia tem que priorizar algumas coisas que nós elencamos aqui como temas fundamentais da economia. Essa é a nossa unidade 1, te aguardo na unidade 2. Educação à distância, mudando realidades.